Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, segunda-feira, 15 de setembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Eleições podem trocar 1/3 das cadeiras do Senado para o ano que vem. Proposta quer prevenir tortura praticada pela polícia. Comissão técnica do Senado analisa novo acordo ortográfico da língua portuguesa. E termina hoje prazo para a substituição de candidatos nas eleições. As eleições de 5 de outubro devem renovar o Senado. 27 cadeiras, 1/3 do total, podem ter novos ocupantes a partir do ano que vem. Em todo o país, 185 candidatos estão na disputa. O Senado tem 81 senadores com mandatos de 8 anos, mas a composição da casa muda a cada 4 anos. Uma eleição é um retrato daquele momento que o país está vivendo. Se você mantém aquele momento e você carrega por 8 anos, você tem um período muito distante. Então, ao mesmo tempo que você procura preservar uma certa continuidade, para que o equilíbrio federativo não seja prejudicado, você também observa e respeita as mudanças que aconteceram nesse período. A escolha dos senadores se dá de forma alternada. Numa eleição, 2/3 da casa, 54 senadores. 4 anos depois, a renovação é de 1/3. É o que vai acontecer este ano. 27 senadores encerram o mandato. 9 deles tentam se reeleger. O sistema de eleição para o Senado foi criado em 1946, mas desde 1891, a regra é de 3 senadores para cada unidade da federação. São Paulo tem 3 senadores. E o estado menos populoso, que é Roraima, também tem 3 senadores. A representação deles seria igual. Se você pega isso e extrapola para interesses regionais, o fato de os estados do norte poderem atuar juntos em determinado tema, em determinada discussão, já fortalece muito o poder dele de discussão e de negociação frente aos outros estados. Além dos 27 senadores, serão eleitos 54 suplentes, 2 para cada vaga. Eles substituem os titulares em caso de licença ou morte. A Comissão de Constituição e Justiça analisa um projeto que tem como objetivo prevenir a tortura praticada pela polícia. O governo e uma organização internacional de defesa dos direitos humanos querem rapidez na votação da proposta. 64 pessoas foram torturadas pela polícia no Brasil desde 2010. Os dados se referem a apenas 5 estados: São Paulo, Rio, Bahia, Espírito Santo e Paraná. O levantamento é da organização internacional Human Rights Watch, que significa Observatório dos Direitos Humanos. Para a entidade, a tortura policial no país é contínua e prevalece a impunidade de quem a pratica. A organização internacional responsável pelo levantamento afirma que, na maior parte dos casos, a tortura policial ocorre nas primeiras 24 horas após a prisão em flagrante. Por isso, a entidade apoia uma proposta em tramitação no Senado. De acordo com o projeto, a polícia tem prazo de 1 dia para apresentar o preso a um juiz. Participam da audiência o advogado da pessoa detida ou um defensor público, além de um promotor. Atualmente, o que acontece é que somente o auto de prisão em flagrante é encaminhado ao conhecimento do juiz. Isso não é suficiente. O juiz tem que ouvir o preso e saber se ele está sendo torturado, se ele está sendo maltratado, se ele está recebendo um tratamento humano. O projeto já passou pela Comissão de Direitos Humanos, pela de Assuntos Econômicos e agora está na de Constituição e Justiça. O relator é o senador Humberto Costa, que deu parecer favorável. O governo apoia. Em primeiro lugar, cumprir acordos internacionais que o Brasil é signatário. Nós já estamos devendo esta aprovação desta lei. Nós temos, por exemplo, na Argentina, 6 horas. A ministra e a representante da Human Rights Watch no Brasil pediram rapidez na aprovação do projeto ao presidente do Senado, Renan Calheiros.
Esse projeto é fundamental para até resolver em parte esse problema do acúmulo de presos provisórios no sistema carcerário brasileiro, que é um problema que todo mundo conhece, reconhece como existente. O juiz também analisa a legalidade da prisão e a aplicação de medidas alternativas daquele detento, daquele detido naquelas 24 horas, sendo que ele pode aplicar uma medida de não cumprimento no sistema prisional. O projeto é terminativo. Se for aprovado na comissão e não houver recurso para análise no plenário do Senado, segue direto para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Educação do Senado criou um grupo técnico para analisar as mudanças trazidas pelo acordo ortográfico da língua portuguesa. O trabalho desse grupo é o assunto da nossa entrevista de hoje. O acordo ortográfico da língua portuguesa entraria em vigor em 2013, mas foi adiado para janeiro de 2016 por decreto da presidente Dilma Rousseff. A ideia desse grupo de trabalho, criado pela Comissão de Educação em outubro do ano passado, é discutir a unificação da grafia proposta pelo acordo. Um dos coordenadores desse grupo técnico, formado por especialistas, é o professor Hernani Pimentel, que está aqui com a gente. Bom dia, professor. Bom dia de novo. Professor, a intenção desse grupo não é mudar as bases desse acordo, né? Já que nem a comissão, nem o Brasil unilateralmente tem poder para isso. Na prática, o que se discute, então, nesse grupo? Na realidade, esse grupo foi criado, como a própria Comissão de Educação disse, para buscar aperfeiçoamento de algumas regras. Tá? Por quê? Porque professores não estão entendendo para poder ensinar. Só para dar um exemplo, um grupo de professores de Angola e outro de Moçambique me disse numa palestra, né, que eles não entendiam as regras do acordo, então eles não poderiam ensinar essas regras. Então há necessidade de realmente discutir quais possibilidades de simplificação. O acordo é muito importante e deve ser preservado, mas a maneira de adaptar algumas regras ao ensino atual tem que ser pensada. Porque, a rigor, esse acordo foi pensado em 1975, assinado em 90, para ser implantado agora. E naquela época se ensinava pela memorização. O aluno tinha que decorar regras e exceções. Tá? Hoje, o ensino, a didática moderna, não quer a memorização. Ele quer que o aluno entenda, compreenda, para que ele possa transformar em conhecimento ativo que beneficie a ele e a sociedade. Então, para ajustar algumas regras ao ensino de hoje, é que foi criada essa comissão técnica. Agora, já existe alguma proposição formalizada dentro desse grupo? Não, ainda não. O que existe é o seguinte, eu sou um dos coordenadores do grupo e eu sou líder de um movimento chamado Simplificando a Ortografia. Aliás, foi em função do nosso movimento que a comissão técnica, que a Comissão de Educação do Senado, tomou conhecimento da necessidade dessas simplificações. Então, no movimento Simplificando a Ortografia, né, tem um site chamado simplificandoortografia.com. Por que .com? Porque é para todos os países participarem. Ali a gente põe propostas, né, ligadas ao ensino moderno, para serem discutidas. Então tem muita gente que vai lá e reclama e outros dão opiniões favoráveis, etc. Nós estamos reunindo essas sugestões para apresentar num simpósio que vai haver agora em Brasília, reunindo, é um simpósio internacional, linguístico-ortográfico, que vai reunir os 8 países. Então, nesse simpósio, o Simplificando a Ortografia vai apresentar um conjunto de propostas. E nós vamos ouvir também outras propostas. Existe lá um professor que vai propor a eliminação do hífen.
que é um problema sério, né, na educação. As regras antigas do hífen eram impraticáveis, as pessoas não sabiam. E as modernas também têm tantas contradições que as pessoas não sabem. Os professores não sabem quando usar o hífen ou não. Então, para essa simplificação, nós vamos apresentar as nossas propostas nesse simpósio, vamos ouvir outras e vamos trazer para a Comissão de Educação, para o grupo técnico de trabalho, essas propostas. Agora, chegando no grupo de trabalho, o que vai ser feito com o resultado desse trabalho do grupo técnico? Pois é, na realidade, com essas propostas, o grupo técnico, né, vai conversar com outros professores e apresentar isso para a Comissão de Educação. A Comissão de Educação vai abrir audiências públicas para ouvir, né, os pontos de vista divergentes, os pontos de vista contrários, para poder analisar, né, o que ela pode realmente fazer para contribuir para que o acordo seja implantado com mais eficiência e com mais firmeza dos professores. Esse grupo ele tem um prazo para concluir esse trabalho? Já que o acordo ele deve ser implantado em 2016, né? Existe um prazo? Na realidade, a gente vai apresentar já um trabalho até o final de setembro. Já existe, se não me engano, uma primeira audiência pública marcada para início de outubro, né? E aí sim, se pode dizer que na Comissão de Educação do Senado já existem propostas. Por enquanto ainda não. Essas propostas ainda estão sendo captadas via internet. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Pois não. E hoje é o último dia para a substituição de candidatos nas eleições. A partir de agora, só em caso de morte. Também terminam hoje outros prazos do calendário eleitoral. É o último dia para o TSE apresentar aos partidos políticos os programas de computador a serem utilizados nas eleições e para instalar a comissão que confere as urnas eletrônicas por meio de votação paralela. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.